Glória a Deus. Tem uma palavra da parte de Deus, uma palavra de gratidão, uma palavra que celebra a obra de Jesus Cristo na nossa vida, para ser compartilhada contigo nessa noite. Peço carinhosamente que você abra então a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1 e versículo de número 13. E eu quero falar de um tema que nos é muito comum. Eu quero falar sobre transporte com você nessa noite. Quero falar sobre esse verbo, transportar, que foi usado pelo apóstolo Paulo aqui, quando ele vai fazer uma descrição da obra de Cristo na vida do crente, da obra de Cristo na vida da pessoa que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. O texto dos Colossenses, no texto dos Colossenses, nessa carta paulina, São Paulo, ele vai começar esse capítulo primeiro dando graças a Deus pela existência daquela igreja. Dando graças a Deus porque aquela igreja era uma igreja que tinha um carinho muito especial pelo apóstolo Paulo e pela igreja daquela época. E ele vai falar sobre a fidelidade daquele povo, sobre a fraternidade, sobre a amizade daquele povo. E finalmente ele vai se valer de uma ilustração e de uma ideia de transporte para falar no versículo 13 sobre a obra de Jesus Cristo na vida daquela comunidade. E podemos hoje entender que é uma ilustração sobre a obra de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Diz assim, capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vou ler novamente. Ele nos libertou do poder das trevas e nos, diga comigo, transportou para o reino do seu Filho amado. Vamos orar, querida igreja. Querido Deus e amado Pai, lida está a Sagrada Escritura. Irmãos, todos nós já nos utilizamos da ideia por trás desse verbo, transporte. Todos nós. Todos nós temos alguma experiência com transporte. Todos nós temos alguma experiência. Dá glória a Deus aí quem já precisou trabalhar pegando o Japeri, gente. Dá glória a Deus aí. Eita, quanta experiência. Marcinho balançou a cabeça aqui. Mas você é um privilegiado, né? Você sabe que eu também tenho um pouco desse privilégio. Eu poucas vezes eu já trabalhei pegando o trem, mas foram pouquíssimas vezes, porque algo curioso aconteceu na minha vida. Quase todas as vezes que eu trabalhei aqui por perto, eu trabalhava no contrafluxo. Então eu trabalhei para o lado lá de Engenheiro Pedreira, Japeri um tempo, outros aqui em Queimados. Foram poucos as vezes que eu trabalhei tendo que pegar condução muito cheia. Então não tenho muitas experiências de condução muito cheia. Mas os irmãos têm, os irmãos sabem do que eu estou falando. O que é o Japera, né, lotado, 5 da tarde, lá, né? Os camaradas... Lembra aquela galera quando pulava a janela para conseguir sentar, né? Eram experiências terríveis, né? E quando quebrava alguma coisa, ou quebrava um trem, você tinha que pegar a fila da van, né? E ali o centro do Rio é um lugar muito bonito, né? Um lugar nada perigoso, não é isso? Ou não? Ou é um lugar bem estranho, o centro do Rio, para a gente pegar as nossas conduções. Essa experiência de transporte para nós, e Queimados tem ainda um apelido, né? Isso está mudando um pouco, porque graças a Deus o Parque Industrial hoje já contrata muita gente, e muita gente trabalha aqui em Nova Iguaçu, mais perto, né? Mas Queimados durante muito tempo, hoje isso é uma marca ainda forte. Engenheiro Pedreira, Japeri, mas Queimados perdeu um pouquinho dessa marca, que a gente era chamado de cidade dormitório. As pessoas só vinham para casa para dormir,
né? Quase não compravam nada aqui, quase não trabalhavam aqui, não faziam nada por aqui. Isso está mudando um pouquinho. Graças a Deus, dá um graças a Deus aí. Graças a Deus está mudando um pouquinho, e se Deus quiser vai mudar mais, a cidade vai avançar mais, se Deus quiser. O fato é que nós temos uma experiência importante com transporte. Eu, por exemplo, lembro de um período, né, o pouco período que eu trabalhei pegando ônibus, que tinha um ônibus que fazia Central. Eu não sei se tem esse ônibus ainda, é um ônibus que saía da Vila Americana. Esse ônibus tem ainda? Não tem mais não? É um ônibus que fazia Central, mas ao invés de sair do centro de Queimados, 4h pouca da manhã, saía do Vila Americana. Esse ônibus não tem mais. Então, esse ônibus, na época que eu saía, eu pegava o ônibus de 4h15, e eu recordo que tinha uma galera que pegava o ônibus todo dia junto, é a mesma galera. Isso ainda existe, né, gente? O pessoal que pega o ônibus na mesma hora faz os amigos do ônibus, os amigos do ponto, os amigos do mesmo horário. E aí o que acontece? Esse pessoal comemorava aniversário no ônibus, gente. Ele levava bolo e salgadinho para... Aí eu lembro que tinha parabéns dentro do ônibus, que tinha festa dentro do ônibus. Eu lembro que tem um que fazia um amigo e jogava carta no ônibus assim, ó, no trem, jogava baralho no trem, balançando para lá e para cá. Eu não sei como eles conseguiram. Eles jogavam sueca dentro do trem, né? Isso é muito comum. Sem falar aqueles amigos que a gente faz dentro do trem, que a galera também, eu não sei se o pessoal ainda vende, se pode ainda, mas durante um tempo eu sei que foi proibido, não sei se voltou, mas a galera que vende o amendoim, que vende a bala, que vende o docinho, né? Um dia desse me falaram que tinham evoluído, o pessoal estava vendendo mortadela, vendendo salame, vendendo queijo. Pô, gente, isso deve ter tudo estragado, né? Porque... Pô, calor, né? Como é que pode vender um negócio desse? Tem que ficar na geladeira, como é que não pode prestar um negócio desse? Não pode dar certo. Mas a nossa relação com o transporte é essa. Você sabe o que é ser transportado. Ou melhor, nós sabemos o que deveria ser transportado. Agora vem a minha crítica, né? Lógico. E você vai concordar com a crítica? Especialmente você que se utiliza dela. Gente, os seres humanos não podiam ser transportados igual a gente é transportado. Inclusive o trem, quando começou alguns anos atrás, que foi comprado, né, a concessão, os trens o ar-condicionado funcionava bem, eles eram limpinhos e bonitinhos. Agora já está tudo sucateado de novo. Ou melhorou, gente? Está ruim ainda? Está ruim ou está bom? Está mais ou menos? Não é dúvida, né? O pessoal está mais ou menos. Está dando para passar? É normal. Porque o ônibus, gente, aqui em Queimada ainda está muito ruim. Esses dias eu deixo o carro com a Jéssica e venho ou de carro de aplicativo ou então de ônibus para o trabalho. E quando preciso passar por essa experiência, tem algumas linhas, gente, que é uma loucura. A cigarrinha não funciona. Você tem que gritar para o motor, meus três, vou parar no próximo ponto, porque a cigarrinha não funciona. Os bancos horrorosos, soltando, tudo molhado, o vidro não abre e fecha mais, né? Uma loucura, uma experiência de transporte muito negativa. Mas nós sabemos o que é transporte. A experiência de transporte, e no grego, o que significa essa palavra aqui, transportar, porque o texto fala, ele nos libertou do império das trevas, ou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse transporte aqui no original grego significa exatamente o que você conhece. Tem algumas palavras que têm significados que trazem novidades, mas esse não traz. É exatamente o que você conhece. É nos deslocar de um lugar para outro lugar. Porém, esse texto não está falando de transporte de um lugar físico para outro lugar físico. Porque é isso que o ônibus faz com a gente. É isso que o trem, que o Japeri faz com a gente, que o Japera faz com a gente. Ele pega a gente aqui em Queimados e leva a gente para... Se você der um cochilo, eu adoro, gente, eu tenho um dom. Eu cochilo na condução. É um dom, Rafael. Porque é muito legal, porque é 1 hora, né, gente? Era 1h05, não sei se demora mais agora, mas de Queimado ao centro do Rio, era 1h05 do trem.
eu cochilo, gente. Quando eu chego em Austin, eu já estou cochilando, porque eu sou abençoado, né? Aí eu vou lá, telém, e cochilando. E cochilando. Quando eu vejo e abro os meus lindos olhinhos, eu já estou aonde? Na central do Brasil. É uma beleza, né? E aí o que acontece? Esse transporte, ele nos desloca de um lugar físico, acompanha isso aqui, para outro lugar físico. Esse texto não está falando disso. Ele está usando essa ilustração. Ele está ilustrando com essa ideia. Falando sobre alguém que é tirado daqui e colocado ali. Agora é importante você entender o seguinte. O verbo, ele não está sendo conjugado falando sobre uma ação nossa. É importante esse detalhe também. O verbo não está indicando uma ação que o Simval se transporta daqui para acolá. Não está falando de um movimento nosso. Está falando de um movimento que alguém fez por nós. Daí o título dessa palavra. Ele nos transportou. Então, percebemos uma personagem aqui. E a personagem é o nosso Deus e Pai, que através da obra de Cristo nos tira de um lugar e nos transporta, diga no seu lugar, transporta para outro lugar. Esse transporte, então a primeira coisa aqui, ele não é realizado por mim, ele é uma obra de Deus na minha vida. Então, em primeiro lugar, eu aprendo, gente, que a obra e a aplicação da obra de Cristo não é realizada por um movimento meu. Quem sabe, isso é um assunto importante, porque alguns se frustram, vindo para a igreja, sem conseguir se libertar disso ou daquilo, sem conseguir mudar isso ou aquilo na vida, sem ver a família andar, sem ver, às vezes, a família funcionar. Às vezes a gente vem mês após mês, ano após ano, querendo ver a nossa família ser transportada daqui para acolá, mas a gente vai fazendo nossa força, e a gente aprende nesse texto que não é com a nossa força. A primeira coisa, querido Rômulo, que a gente aprende aqui, não é com a nossa força, não é com o nosso trabalho, não é com o nosso músculo. Depois que o Tite perdeu, o Gabigol ficou forte de novo, né? Aí apareceu um monte de meme. Ah, se o Gabigol tivesse lá para bater aquele pênalti, né? E o pessoal tudo assim, ó. Não era com a força de quem estava lá. Quem sabe era com a força do Gabigol. O que eu tenho a te dizer, meu irmão, é uma boa notícia. Quem sabe você está aqui cansado, porque você está usando o teu músculo espiritual. E o Espírito Santo nos diz nessa noite: meu filho, minha filha, para de usar a sua musculatura e usa a minha força. É Ele que faz o traslado, é Ele que faz o transporte. O texto sagrado diz: Ele nos transportou. Quem é o sujeito dessa frase? Hein, professores? Querida Jéssica, quem é o sujeito dessa frase? O sujeito dessa frase é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Ele fez somente o universo, que dirá fazer uma obra de salvação na minha e na tua família. Ele nos transportou. Eu aprendo isso aqui. Eu aprendo que esse movimento também é o que eu comecei dizendo. Não é um transporte de um lugar físico para outro lugar físico. Eu aprendo, fazendo a exegese desse texto, que o transporte proposto aqui por Paulo na sua fala é um transporte de senhorio. Você está sendo transportado de um poder para outro poder. Vou ler de novo o versículo com vocês. Ele nos, qual o verbo que ele usa aqui? Libertou.
É importante você conectar este verbo com o outro. Libertar, transportar. Porque só é transportado quem primeiro foi liberto. Ele nos libertou. Nos libertou do quê? Entramos no nosso primeiro ponto dessa palavra. Ele nos libertou do que a tua Bíblia vai dizer, a versão de alguns irmãos, Paulo vai chamar de o império das trevas. Na versão que eu estou usando, a NAA, Paulo, aqui nessa tradução está escrito, ele nos libertou do poder das trevas. Então nós estávamos debaixo de um jugo, debaixo de um poder, debaixo de um império, chamado Império das Trevas. E o que eu primeiro aprendo aqui, nesse fim de ano, com essa palavra de gratidão a Deus, é que o crente precisa aprender. Pastor, mas eu já aprendi, então vamos aprender de novo. Uma das coisas importantes de quem estuda é que mesmo quando você sabe, é importante fazer revisão do que você sabe, para que na hora das provas você tire boa nota. Então quem sabe, você já sabe, mas o Espírito Santo quer revisar isso no seu coração nessa noite. Crente precisa aprender a deixar. O Evangelho é o exercício do deixar. O que você precisou deixar para estar aqui hoje? O que você precisou deixar? O que eu precisei deixar para que a gente pudesse servir o Senhor Jesus? Para que a gente pudesse levar o título de crentes, de irmãos, de membros de uma igreja? O que nós precisamos deixar? O que temos que deixar? O que precisamos abrir mão? Vemos no cenário pós-pandêmico um monte de gente que não conseguiu deixar aquele esqueminha que foi feito no período da pandemia para viver. Muita gente montou um esqueminha para viver. Um esqueminha, sabe? De aprendeu a pedir comida pela internet. Nem no mercado vai mais. Botaram, gente, escada rolante no mercado. Esse povo quer deixar a gente obeso mesmo. Não querem que a gente suba nem um escadinho, nada, carrega uma bolsinha. O pouco exercício que o pobre fazia ainda, Rafael, crossfiteiro, meu amigo, né, do crossfit. Não que eu faça, né, que eu não sou doido, mas eles fazem. O único exercício que o pobre fazia era carregar uma bolsa do mercado para casa. Agora nem isso, estão botando escada rolante no supermarket, gente. Nem esse exercício a gente faz mais. E aí o povo entrou esse esqueminha e pede a comida pela internet. Ih, está faltando 1 quilo de arroz. Ah, peraí, deixa eu ver o meu aplicativo aqui. 1 quilo de arroz. E a fraldinha está na promoção. E o café Pimpinela extra forte está R$5 mais barato. Vou mandar meio quilo aqui. Pede tudo e chega na tua porta. E esse esqueminha entrou no nosso coração. E a gente acha que dá para continuar adorando a Deus de casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Movimente-se, meu irmão, minha irmã, porque Deus nos transportou, nos tirou do império das trevas. E você, e eu, e nós não estamos percebendo que o império das trevas tem muitas facetas, tem muitas caras, tem muitos jeitos. E o jeitinho que o império das trevas está encontrando agora para pegar a gente é deixar a gente em casa. Um novo verbo tomou conta das nossas famílias. É o verbo maratonar. Aí alguém fala assim: ah, pastor, maratona é coisa boa, tá? É gente que está correndo, pastor, é isso? Não, gente, é gente que está sentando horas e horas e horas e horas
só assistindo, só assim, ó. Ó, só assim. O único movimento que faz é esse aqui, ó, controle remoto. Só faz isso. Ele nos libertou. Precisamos aprender a deixar para trás. Quem sabe hoje, nessa noite, você vai olhar para a tua vida e vai ver que tem um monte de coisa amarrada na tua vida, emperrada, atrapalhando você andar. Gente, eu tive uma experiência muito louca agora, no último mês. O pessoal me levou para uma praia. O pessoal falou assim, ó: a praia é um paraíso, um lugar maravilhoso. Gente, 3 quilômetros de duna, de areia. E o que aconteceu com o carro? O carro atolou nas areias. Como é? Aí já falam que a culpa é do motorista. Não é. É das areias doidas que botaram lá. Jesus já botou as areias para quê? Para ninguém ir lá naquele lugar. Aí é um transporte ruim. Por quê? Porque as rodas, você gira para um lado, irmão Eduardo, para o outro, e o carro não sai, fica atolado. Roda emperrada. Quem sabe, crente, você entrou aqui hoje e você quer sair, você quer se deslocar, você quer deixar o poder, quer sair de debaixo do poder de Satanás, você quer sair de debaixo do império das trevas, mas você não consegue se transportar. Você não consegue. Uma das razões para a gente não conseguir deixar para trás é o amor que a gente tem pelo império das trevas. A gente não gosta de admitir, irmãos, mas nós somos pecadores. Nós desejamos, nós somos apaixonados por alguns pecados. Alguns de nós conservamos pecados de estimação. Alguns de nós carregamos pecados desde a adolescência. Alguns de nós somos revisitados por lembranças, por pecados, por pensamentos, por coisas que travam a nossa vida. E quando você vê, tem um paraíso na sua frente, tem um lugar lindo te esperando ali na frente, mas você não consegue chegar lá porque as rodas estão emperradas. Deus nos convida nessa noite para a gente deixar para trás tudo aquilo que nos impede a sermos crentes que adoram o Deus verdadeiro. Deixa para trás, meu irmão. Deixa, mas pastor, eu vou perder. Pastor, eu vou deixar de vivenciar algumas das coisas que mais geram prazer na minha vida. É, meu irmão, bem-vindo. O nome disso é viver o evangelho de Jesus Cristo. Porque os crentes de todas as épocas, de todas as eras, tiveram de pagar um preço para servir o Senhor. Eu não sei qual é o preço que você precisa pagar, eu sei o preço que eu preciso pagar, mas uma coisa eu sei: eu quero deixar para trás o que me impede de adorar e servir o meu Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu com Davi, meus irmãos? Davi recebeu a notícia de que o filho dele estava doente. E Davi fez o quê? Davi orou. Davi jejuou. Davi chorou. As pessoas entravam lá, encontravam Davi como, Lucas, querido leitor da Bíblia? E caído no chão, prostrado, clamando, buscando. Mas um dia alguém chegou e ele percebeu, os soldados estavam com medo de dar a notícia para ele. Com medo de dar a notícia. Porque Davi tinha um histórico. Antes um camarada foi dar uma notícia da morte de Saul e ele caçapou o cara, matou o cara. Então os soldados estavam com medo de dar notícia ruim. Chegar para ele e falar: ó, não teve jeito, teu filho morreu. E ele escutou eles cochichando, chamou eles e falou: eu acho que eu estou entendendo, meu filho morreu, é isso? Vocês não estão querendo me contar, meu filho morreu? É isso? Aí os soldados vieram
Foi isso, rei Davi. Seu filho morreu. E diz a Bíblia, irmãos, que no instante que Davi recebe essa notícia, ele levanta, ele toma um banho, ele penteia o cabelo, ele penteia o bigode, penteia a barba, passou uma loção, ele engraxou o sapato, mas assim, ele botou aquela túnica da Nike que ele tinha, e ele, diz a Bíblia, que adorou o Senhor. E ele disse para aqueles homens: enquanto ele estava vivo, eu tinha esperança, mas agora que o Senhor levou, bendito seja o nome do nosso Deus. Agora eu vou levantar e vou tocar o barco. Agora eu vou levantar e vou olhar para frente. Agora eu vou levantar e vou projetar a minha vida, porque o que ficou para trás, ficou para trás. Quem sabe Deus está trazendo você hoje aqui para você olhar para trás num exercício de aprendizagem e não num exercício de prisão. Olhar para trás num exercício de restauração, mas olhar para frente num exercício de vida, de construção, de coisa nova. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, eu preciso aprender a deixar para trás. Em segundo lugar, eu preciso aprender a me movimentar. Diga no seu lugar: movimento. Transporte implica em movimento. Primeira coisa que a gente faz quando se transporta é deixar para trás um lugar. Amém? Entrou no Japera, vamos fazer essa ilustração aqui, Queimado Central. Entrou no Japera indo para a Central, a primeira coisa que a gente faz quando está sendo transportado pelo Japeri é deixar Queimados. Então a primeira coisa que a gente aprendeu aqui, deixar. A segunda coisa, gente, começou a se movimentar, só Deus sabe o que vai acontecer. Quem é que vai entrar na próxima estação? Não sabemos. O trem vai avariar? Não vai? Tinha muito isso no passado, vocês têm de novo. O que vai acontecer? Na próxima estação vai entrar um baleiro ou vai entrar um homem vendendo um Kit Kat de chocolate branco? Não sei. O que nos espera a cada movimento? Será que a gente vai cochilar, vai balançar, vai levar um tombo? Não sei. O que eu estou te dizendo é que eu e você precisamos estar prontos para o movimento. Quando a vida está em movimento, gente, a gente precisa estar preparado. O que acontece quando você está no ônibus e tem alguém cochilando e tem uma curva acentuada? Ou então o motorista do nada passa um cachorro, um gato ou uma criança na estrada e o motorista precisa parar. O que acontece se tiver alguém cochilando? A pessoa vai levar um tombo, vai cair, vai se ferir, vai se machucar. Por quê? Porque apesar de eu ter o dom de cochilar nas conduções, a condução não foi feita para cochilar, gente. A condução a gente tem que estar alerta. Tem aqueles ferros assim no ônibus para segurar, os ferros no trem para a gente segurar, a chupetinha ali do trem para a gente segurar. Eu não alcanço direito a chupetinha, mas alguém deve alcançar, né? E aí, eu até brigo com o pessoal, porque o pessoal fica segurando uns ferros assim, e o cara altão lá fala assim: ô moço, presta atenção, segura ali na chupetinha, aquilo ali foi feito para o senhor, esse negócio mais baixo aqui foi feito para mim, rapaz, me respeite. O fato é que quem está pronto para o movimento não vai ser pego de surpresa se passar por um buraco, se o motorista tiver de frear, se o maquinista tiver de parar de nada, ninguém vai cair, porque você está pronto para o movimento. Agora, quem está distraído, quem está cochilando, e do nada a condução precisa parar ou fazer um movimento brusco, alguma coisa, a gente vai ver alguém caindo, levando um tombo. Gente, tem um monte de crente caindo, levando tombo. Por quê? Porque a vida está se movimentando. A vida é assim, a vida se movimenta. A obra do Senhor é dinâmica, é viva. E a dinâmica da obra do Senhor implica que a gente esteja como? Ligado, atento. Como é que o crente fica ligado? Fica atento, orando, jejuando, buscando, não faltando culto. Como é que o crente fica ligado? Se envolvendo com os grupos, com os amigos,
se interessando. Alguns às vezes até falam assim: ah, pastor, eu nem sabia que ia acontecer, ou não sei o que, não sei o que lá, eu nem sabia que ia acontecer. Meu irmão, a gente tem um monte de maneiras de avisar as coisas que estão acontecendo na igreja. Sabe um sonho que eu tenho como pastor? Um sonho que eu tenho como pastor é que a gente não precisa ficar avisando o tempo todo tudo que vai acontecer. Você que fique buscando, sabe, interessado, fala: pastor, ao invés de eu bater no teu ombro e falar: meu amigo, sabe que semana que vem tem aquele encontro assim, você que vai bater no meu ombro, aí pastor, é semana que vem aquele encontro, é você que vai me lembrar, e nem eu, e não a gente que vai lembrar você. Por quê? Porque o transporte implica movimento. A gente está se movendo, gente. E tem um monte de gente caindo enquanto a gente está se movendo. Tem um monte de gente cochilando enquanto a gente está se movendo. Tem um monte de gente tropeçando. Tem um monte de gente caindo do trem, ficando nas estações. O trem está indo embora e o povo ficando nas estações, ficando para trás, correndo atrás de prejuízo. Deus não te criou para isso. Deus te criou para te transportar daqui para acolá. E esse movimento implica uma dinâmica de vida, onde a gente vai aprender uns com os outros, onde a gente vai crescer, onde a gente vai viver uma vida cheia de lutas, dificuldades, sim, mas cheia de muito testemunho para a minha e para a tua vida. Movimento é inevitável. Quando estamos em transporte, precisamos aprender a lidar com ele. É inevitável. Vai balançar? Vai. Vai sacudir? Vai. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala: uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Amém, meus irmãos? E finalmente, todo transporte implica em você deixar para trás, em você se movimentar e você priorizar ou pensar ou imaginar ou projetar um lugar onde você vai chegar. Deixar para trás, se movimentar e olhar para o lugar para onde eu vou. Eu termino o culto de hoje perguntando: meu irmão, você está indo para onde? Porque quem não deixa para trás o que precisa deixar para trás, não está indo para lugar nenhum. Foi um exercício que a gente viu em muitas famílias. Muitas famílias estavam num exercício de transporte para um lugar de Deus, para um lugar lindo para as suas vidas. No ano 18, 19, aí veio a pandemia, estacionou a gente num lugar ruim. E tem um monte de família que não consegue mais sair daqui. Eu pergunto para você de novo essa noite: você está indo para onde? Ei, homem, você está levando a tua família para onde, homem? Chefe da casa, chefe da família, está levando a tua família para onde? Ei, minha irmã, líder da casa, mulher de Deus, ungida do Senhor, você está levando a sua família para onde? Ei, jovem, você está levando o seu futuro para onde? A sua vida, para onde vocês estão indo? Ei, casados, vocês estão levando o seu casamento para onde? Para onde, meu irmão, minha irmã, vocês estão levando o casamento de vocês? Pastor, mas o transporte está difícil, está balançando, está ruim, pastor. Meu irmão, larga esse passado de trevas, de inferno, de malignidade e deixa ele transportar você. Está ruim porque você que está querendo se segurar. Está ruim porque você que está querendo escolher o transporte. Ah, pastor, eu não ando de Gardel, não. Eu não ando de Fazeni, não. Eu só ando de Uber. Como é que é o nome daquele Uber mais legal? Uber o quê? Uber o quê? Black. Eu só ando de Uber Black, pastor. Eu ando de Uber Black e ganho um bis e ganho um bombom.
Aí o Senhor está falando: entra nesse gardel, varão, entra nesse fazeni, varoa, sou eu que estou transportando você. Pastor, está balançando, estou com medo de cair, sou eu que estou segurando você, sou eu que estou sustentando você. Quando você estiver com medo de cair, aquela mão que não deixa você cair é a minha mão. A força que faz você permanecer nesse transporte é a minha força. O lugar chamado por Paulo de o reino do seu Filho amado é o propósito de todo crente que conseguiu deixar de viver debaixo da influência e do poder das trevas. São 19h29. Esse texto não fala sobre deixar um lugar físico para outro. Esse texto não está falando, eu fiz a ilustração em cima disso, para que a gente pudesse entender, mas esse texto não está falando sobre deixar queimados e ir para a Central do Brasil, Roma. Não. Esse texto fala sobre sair de um lugar onde você estava vivendo, onde eu estava vivendo, debaixo do poder de Satanás, debaixo da influência do diabo. Mas pastor, eu não sou do diabo, eu sou um homem bonzinho, uma mulher boazinha, eu compro as comidinhas lá para casa, meus filhos, eu pago a escola deles, eu compro até roupa, eu dou até banho nas crianças, eu sou bonzinho, pastor. É, meu irmão, até homem e mulher boazinha, às vezes, vive debaixo do poder de Satanás. Inclusive, essa é uma das estratégias mais inteligentes dele. Porque se você está debaixo do poder dele ali, mas achando que não está, ele está fazendo a festa. Deus te diz nessa noite: sai de debaixo desta influência. Pastor, mas eu tenho que abrir mão. Eu vou sair aqui do controle. Tem gente, irmãos, que tem desespero, verdadeiro desespero de perder o controle da vida. Deixa eu te dar uma notícia: ninguém tem controle sobre a vida. Isso é uma das maiores tolices do ser humano, é achar que controla a vida. A gente não controla nada. Não sei nem se eu chego em casa daqui a meia hora. Ninguém controla nada. Você não controla a sua vida. Isto é uma ilusão. E o Espírito Santo nos convida nessa noite: sai de debaixo do poder das trevas, larga, deixa para trás o império das trevas e começa a se movimentar. Quantos podem dar glória a Deus? Porque Deus está pegando você nos braços, no colo, está te abraçando agora e começou a te transportar. Amém, meus irmãos? Estamos em movimento, Ele está nos transportando. Glória a Ele! Para onde? Nos transportando para um reino, o reino do seu Filho amado. Pastor, o texto ali falou o outro verbo, que Ele nos libertou desse poder. Só que Ele não nos libertou desse poder para a gente viver do jeito que a gente quiser. O conflito de alguns que voltam para cá, para esse poder, é porque Ele te libertou desse poder e te transportou. Mas quando você chegou aqui, no outro lugar, você falou assim: já que agora eu estou liberto, eu vou viver do jeito que eu quiser. Não. Aqui nesse novo reino, tem um outro poder e uma outra influência. Ali, debaixo da influência das trevas, debaixo da influência de Satanás, debaixo das influências das nossas carnalidades. Aqui, no reino do Filho amado, é debaixo da influência do Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue sendo Senhor na minha e na tua vida. Que Ele continue sendo Senhor no meu e no teu casamento.
Que Ele continue sendo o Senhor nos meus e nos teus ministérios, nos talentos e dons que Deus colocou na tua vida. Que Ele, Jesus, seja o Senhor dessa história, seja o Senhor da tua casa, da tua caminhada. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, debaixo dessa égide, debaixo desse poder, debaixo dessa influência, transportados, eu e você vivamos em novidade de vida, vivamos para a glória dEle, estejamos prontos para viver um final de ano de milagre e o início de 2023 cheio da presença dEle, cheio de milagre, cheio de coisa nova, cheio de coisa boa que Deus está preparando para a gente. Mas Deus só faz isso em quem foi transportado de um lugar para o outro, pastor? Não, de um poder para outro. É aqui que está a pegadinha da leitura desse texto. Alguns acham que esse transporte é como o transporte Queimados Central. Não é, porque o Japeri, porque alguém podia dizer, se o poder de Jesus é de transporte, então o Japeri tem o mesmo poder de Jesus, porque me transporta daqui para acolá? Não, Jesus não transporta de um lugar para outro, Ele transporta de uma influência para outra, de um poder, debaixo de um poder, para debaixo de outro poder. E uma das poucas coisas que escolhemos é isso. Debaixo de qual poder você quer viver? E essa é a minha pergunta que eu encerro a palavra dessa noite. Ei mulher, ei homem, ei amigo, amiga, você, eu, debaixo de qual influência a gente vai escolher viver? Convido você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Senhor Deus e amado Pai, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que me diz assim, pastor, eu reconheço, eu preciso deixar para trás.